tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo. Algumas coisas no Brasil me fizeram abrir os olhos para que eu possa entender de fato o que essa palavra significa na minha vida. Eu vou trazer um testemunho aqui para vocês quando eu tiver um tempinho, porque o vídeo de hoje não é para isso. O vídeo de hoje é para trazer uma mensagem de reflexão para todos nós. E mesmo não sendo vídeo que eu queira trazer algumas coisas que eu passei no Brasil, eu vou trazer um ponto peculiar que me aconteceu. Eu estava no Brasil, como vocês sabem, e eu fui acompanhar um membro da minha família que foi fazer uma cirurgia. E quando eu cheguei no setor cirúrgico, eu encontrei muitas pessoas ali, cada um estava esperando um ente querido que estavam fazendo cirurgia por N motivos. Um era problema de vesícula, o outro era problema no baço, o outro é porque o nervo estava deteriorando, outros eram câncer, cada um com os seus problemas. E aí eu me senti tão impotente e eu perguntei a Deus, por que os milagres de outrora, dos tempos passados, não ocorrem nos tempos de hoje? Perguntei, Senhor, a receita mudou? O Deus mudou? A oração tem que ser mudada? E eu fiquei muito triste porque semanas antes da cirurgia eu havia jejuado, eu havia orado, eu havia clamado. A fé cresceu dentro de mim mais do que nunca, de que Deus ia fazer alguma coisa, que nós não precisaríamos estar naquela situação, de que nós não precisaríamos estar mais ali. E antes da cirurgia, todos nós sabemos que existe o pré-cirúrgico, né? Tem que passar pelo médico, o médico vai analisar os materiais, vai analisar os resultados dos exames e vai ver se realmente aquela pessoa pode ou não passar pelo centro cirúrgico. Nós fomos lá conversar com a médica e a médica simplesmente falou que ela não acredita que Deus possa fazer uma pessoa andar, que Deus possa curar alguém, que Deus possa fazer milagres se não for pelas mãos do médico. Aquilo ali foi um choque para mim, porque mesmo trabalhei muitos anos na área da saúde, eu via médicos ateus, mas eu nunca vi um médico, uma pessoa tão negativa em relação à fé do paciente. E essa médica ela foi muito negativa em relação à nossa fé que nós estávamos ali expressando. E aquela palavra foi como um soco no meu estômago. E de fato, quando eu estava no corredor da cirurgia, eu tinha deixado essa pessoa ali, eu falei para Jesus, o que mudou? Porque nos nossos tempos nós não vemos milagres. Porque no nosso tempo, todos nós corremos para os hospitais, para os médicos e falamos, Deus vai operar um milagre. Mas calma aí, desde quando Deus precisou de médicos para operar um milagre? Desde quando? E para mim isso foi tão triste, porque simplesmente, no final das contas, foi necessária a cirurgia. E ali, enquanto eu estava esperando, aquele tempo todo da cirurgia acabar, eu conversei com inúmeras pessoas que estavam no mesmo problema e conversei com pessoas usadas por Deus para falar o meu coração. Então a palavra de hoje que eu quero trazer para você é essa. Às vezes a gente ora a Deus e Deus não responde. Às vezes nós oramos a Deus, jejuamos e o milagre não acontece. E às vezes a gente ora a Deus pedindo para Deus intervir em algo na nossa vida e ao invés da vitória vir, vem aquilo que a gente não quer. Ao invés da cura vir, a cura não vem. Vem a última palavra do médico. Aí a gente questiona, o porquê o Senhor deixou fulano de tal morrer? Ou porquê o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? Ou porquê o Senhor não ouviu a minha oração? Ou porque eu jejuei, eu falei para todo mundo que o Senhor ia curar e o Senhor não curou. Não adianta buscar o Senhor. Não adianta clamar o Senhor. O Senhor não ouve. O Senhor não transforma mais os nossos problemas em vitórias. O Senhor não nos ouve. Não adianta mais buscar o Senhor. E quantos de nós passamos pelo vale da sombra da morte e não vimos o agir de Deus? E não vimos a resposta de Deus? E não vemos simplesmente Deus falar? Quantos de nós sofremos e não vemos o nosso quadro mudar? Muitos até chegam a adoecer porque absorvem os problemas dos outros. E aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nos nossos problemas, nas nossas lágrimas? Aonde está Deus quando a gente mais precisa dele, que é para curar alguém? Quantos estão com câncer e Deus ainda não curou? Quantos estão com problemas cardíacos ou na fila de um transplante e Deus nada falou? Cadê aquele Jesus que a gente creu, que nós levantamos a mão? Cadê esse homem que nós juramos que daríamos a nossa vida por ele e por ele lutaríamos até que ele nos chamasse? Aonde está esse Jesus
E quando a gente mais chama, mais quer ouvir a voz dele, ele fica em silêncio. E foi assim que eu me senti. Eu adoeci, eu fiquei um bom tempo, um pouco mais de uma semana, sem conseguir comer nada. E quando a gente olha para o lado, a gente vê que a gente não tem irmãos de igreja, a gente não tem família por perto, a gente não tem verdadeiros amigos. A gente olha para o lado, a gente vê que realmente nós estamos sozinhos. Sozinho mesmo. A gente pergunta, nem Deus está do nosso lado. Eu celebrei meu aniversário na dor, com todos os vazios que eu pude sentir. Até que um dia eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou para mim, filha, eu estava no Monte das Oliveiras, com todas as pressões do mundo sobre mim. E eu falei, Pai, se possível, afaste esse cálice de mim. Mas quando eu lembrei que se ele afastasse o cálice de mim, todos vocês estariam afastados de mim, eu automaticamente voltei e falei assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Naquele momento eu entendi, Senhor, então todos nós um dia precisamos beber o cálice amargo. Todos nós precisamos beber o cálice da doença. Todos nós precisamos beber o cálice de uma derrota, nem que seja aparente. Todos nós precisamos beber o cálice de uma decepção, de uma frustração, de uma traição, de um abandono. Todos nós, quando estivermos bebendo esse cálice, vamos nos sentir sozinhos e abandonado, como Jesus sentiu, porque ele estava ali rodeado de seus discípulos, mas ele estava sozinho. E nem os seus discípulos tiveram o pudor de estar acordado, pelo menos em caso dele necessitar de alguma coisa. Mas Jesus falou, todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, quando esse cálice amargo de fel, de frustração, de abandono é oferecido para a gente, assim como Jesus sentiu ali, nós não temos que orar a Deus pedindo para afastar o cálice de nós. Nós não temos que pedir a Deus para tirar isso de nós. É até humano nosso. É humano da nossa parte a gente pedir. O pedido certo é, Senhor, que todavia seja feita a sua vontade e não a minha. É difícil? Jesus falou lá no início. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus completa da mesma forma, no dia seguinte, com uma frase. Jesus estava sendo crucificado. A sentença para ele já tinha sido concluída. Ele estava na cruz. Na noite anterior, Jesus fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. No dia seguinte, quando a gente pensa que Deus vai mudar o quadro de Jesus, vai fazê-lo triunfar sobre todos os seus inimigos, sobre todos os seus problemas, sabe o que Deus faz? Nada. Assim como na noite anterior Deus estava calado diante do sofrimento de Jesus, na morte de Cristo, Deus também estava calado. Jesus não ouviu um ai do Pai. Jesus não ouviu um sinal do Pai. Jesus não ouviu um sinal de fumaça nos céus, nem tampouco anjos. Nenhum anjo veio em defesa de Jesus na hora que ele estava sendo espancado, chicoteado, esbufeteado, sofrendo humilhação. Nenhum anjo apareceu. Isso foi tão forte que Jesus se sentiu abandonado. E ele dita uma única palavra na cruz: Pai, por que me abandonaste? E quantos de nós nos sentimos abandonados? E Jesus fala, eu também me senti. E nem por isso Jesus estava abandonado. Ao terceiro dia, Deus não somente falou, como ele gritou, dando vida ao único filho dele do seio da terra. O que eu quero dizer é que mesmo nos nossos sentimentos de abandono, mesmo nos nossos sentimentos de decepção, porque visivelmente a gente percebe Jesus decepcionado com o Pai, quando ele diz, por que me abandonaste? Mas Deus nunca abandonou o seu filho. E a mensagem que ele falou para mim naquele dia é que, filha, mesmo no meu silêncio, eu nunca abandono os meus filhos, mas todos precisam provar o cálice. E ainda que ele seja amargo, a promessa que eu dei a todos vocês não foi que vocês teriam vida eterna aqui na terra, não foi que vocês seriam prósperos nesse mundo, não foi que vocês seriam exaltados nesse mundo, mas a promessa que eu fiz para vocês, vocês precisam ler o testamento, foi de vida eterna, vida com abundância, onde os corpos de vocês nunca mais terão doença. A morte não terá mais acesso a vocês. Mas enquanto isso não se tornar realidade, vocês precisam ser fortes e precisam deixar eu fazer a minha vontade. Porque a minha vontade é perfeita e agradável. Para todos vocês que estão passando por algum problema, eu deixo essa mensagem para vocês. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A morte só pôde deter Cristo
3 dias. Ou melhor, um pouco menos de 3 dias. Porque ao terceiro dia, Cristo ressuscitou em glória. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei que cálice você tem bebido. Mas eu digo para você, confie em Deus. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Ainda que a vontade dEle não seja aquela que você esteja esperando. Não seja aquela que você de fato quer ver, mas Deus sabe o que faz. E Ele sempre acerta nas suas decisões. Confia. Não é porque você está passando pelo vale, um vale escuro, e que você se sente só, que você está só. Ao nosso redor tem uma multidão de anjos prontos a nos servir. Quando nenhum anjo foi ao socorro de Jesus, não é porque os anjos não estavam ali. Não, pelo contrário, eles estavam ali. Só que ainda não era a hora de servir ao Mestre. Então espera o tempo certo, espera o agir de Deus. O silêncio de Deus dói, mas não é porque uma pessoa está em silêncio que ela não está trabalhando. Não é porque alguém não fala que ela não está agindo. E eu trago essa mensagem da dor que eu senti, da luta, do cálice que eu estou bebendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. E é esse Redentor que eu quero apresentar a cada um de vocês. O problema dos crentes é que hoje em dia, eles têm uma filosofia de que tudo que ele vai passar vai ser bom. Porque foi isso que Jesus prometeu. Então ele tem uma filosofia que os que estão no mundo sofrem, mas os que estão da igreja não podem sofrer. Desde quando isso foi prometido a você? Desde quando isso estava no testamento? A palavra de Deus diz que aqueles que são do Pai, o maligno não toca. Ou seja, se alguma coisa entrou na tua vida, é porque foi permissão de Deus. E se foi permissão de Deus, Ele está no controle. Se foi permissão de Deus, é porque Ele sabe o tempo certo de te tirar esse cálice. Ele sabe o tempo certo de trocar o teu cálice amargo por um cálice que transborda de alegria, de prazer, de prosperidade, de esperança. Deus sabe o momento de que Ele pode levantar a tua cabeça diante da situação que você está passando. Mas se ainda isso não for o propósito de Deus, saiba que o melhor Ele tem para você. Ainda que aparentemente isso não seja satisfatório, mas você um dia vai entender que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Desejo para você graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo para você vida longa. Desejo para você saúde espiritual, plenitude para entender essas palavras e mais do que nunca compreender que nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias são os dias importantes para que nós possamos mostrar a Deus a nossa fé nele. A gente não sabe quanto tempo o choro pode durar, mas ele vai durar o suficiente para que Deus possa mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém. Eu posso te sentir, eu dou a tua voz, eu posso